O 2025 que se avizinha para o Clube Atlético Mineiro é preocupante. Jogadores indo embora, contratações não chegam, dívida do clube aumentando, torcida extremamente preocupada e insatisfeita. É complicado. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Atendendo aos pedidos de muitos atleticanos, muitos mesmo, nesses últimos dias que entraram em contato. Jorge, faça um vídeo, fale da situação do Galo, é importante tratar disso nacionalmente. Então vamos lá. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 300 mil inscritos no canal. Bom sábado para todo mundo, vê se o sininho está ativado para não perder os nossos vídeos. Beleza? Então vamos lá. Jorge, você tem que falar disso, isso tem que sair da mídia de Belo Horizonte, isso tem que ir para o Brasil afora. E o Galo é um clube relevante para o futebol brasileiro, um clube gigante do futebol brasileiro, de repercussão nacional, ainda mais num momento como esse, num momento de tanta pressão, no momento em que o clube vira uma SAF e as coisas não saem como planejado. E aí eu já começo o vídeo tratando do seguinte. Lá atrás, prometeram algumas coisas para o torcedor do Atlético. A promessa era de que, em 2025, a dívida estivesse controlada, equalizada. E ela está em processo de aumento, em explosão. Ou não falaram a verdade para o atleticano, ou erraram, foram incompetentes. Das duas, uma. Falaremos disso para o final. Mas eu quero pegar o de agora, a questão do elenco, os caras que estão indo embora. E nessa semana surgiram as informações das saídas, né, próximas aí de Zaratio e Batalha, cujos valores somados chegam a irrisórios 3 milhões de dólares. Irrisórios para a realidade do futebol. Não para a nossa, né? Mas 3 milhões de dólares por o Zaratio, você quer discutir o Zaratio? Ah, o Zaratio machuca muito. Ah, o Zaratio não tem sequência. Ah, o Zaratio já não ia querer renovar. Ah, vamos lá. Não é por isso que você precisa vender o cara por 2 cocos, 2 limão ou a jaca. Não é? Não precisa. Mas tudo bem. Tá bom. Vamos engolir. E o Batalha? Qual vai ser o pano que nós vamos arrumar para passar? 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares. É menos coco e limão do que o Zaratio. É um cacho de uva, no máximo. Uma maçãzinha. Diante dos valores que o futebol hoje movimenta, principalmente o futebol brasileiro. E aí eu preciso fazer alguns contrapontos, né? Rebater alguns contrapontos que foram feitos num post que eu fiz essa semana no Twitter. E aí, nós estamos aqui para debater, não é isso? Estou aqui para debater. Então vamos lá, a gente fala, tem comentário, tem réplica, pode ter tréplica, estamos aqui para isso, né? Eu não fujo do debate, eu não fujo de tema difícil. Então eu fiz um post lá no X essa semana que repercutiu muito mais até do que eu esperava sobre o espanto, a frustração que deve causar você virar uma SAF e perder jogador pro mercado argentino. Você não tá perdendo o cara pro Real Madrid, pro City, pro PSG, pro Shakhtar Donetsk, que seja, pro Zenit. Você tá perdendo pro Boca, todo estrupiado, todo ferrado, 1 milhão de dólares. E aí, eu soube de 2 contrapontos que foram feitos e eu quero explorá-los hoje aqui. O primeiro, poxa, Jorge, mas o mercado argentino, a economia argentina está em processo de melhora, sem dúvida. Os indicadores são animadores em relação à redução da inflação, enfim, ainda tem uma taxa de pobreza muito alta no país, mas, de alguma forma, o enxugamento da máquina pública, a economia argentina dá sinais de reação agora com o mandato do Milei. Mas isso ainda não está refletido no futebol argentino, nos valores que o futebol argentino movimenta. Esse efeito, talvez o futebol argentino sinta no médio prazo, mas não imediatamente. Então vamos lá, para efeito de comparação. O Vélez foi o campeão argentino. Você sabe quanto ganha de premiação o campeão argentino? 500 mil dólares. Ok? Guarda esse número aí. Converte para o câmbio de hoje aí, dá 3 pau, 3 milhões de reais, mais ou menos. Né? 500 mil dólares ganha o campeão argentino de premiação. Você sabe quanto ganhou o campeão brasileiro? 48 milhões de reais. Só com o título brasileiro. Se for pegar tudo que o Botafogo ganhou esse ano, dá mais de 200 milhões. Você sabe quanto o Atlético Mineiro ganhou esse ano
pela sua participação no Campeonato Brasileiro? 19 milhões e 200 mil reais. Dá para comparar o que se movimenta de dinheiro aqui, o que se movimenta na Argentina? Dá para comparar o que se paga de salário aqui no Brasil para o que se paga na Argentina? Para você ter outra ideia, eu não sabia disso, o VSR me disse isso essa semana lá no De Placa, eu quase caí para trás. Você sabe qual é a segunda maior competição em termos de premiação do continente? A segunda que paga melhor no continente? A Copa Boliviana. Mais do que se paga na Argentina, mais do que se paga no Uruguai. Estamos falando de, centros importantes aqui do futebol. Tá perdendo para a Boliviana, amigão. Para a Boliviana. E aí? Como que nós vamos passar esse pano, então, para a venda do Batalha por R$1 milhão? Um jogador que foi titular importantíssimo, um dos melhores do time em 2024. Fazendo uma outra função, jogando como zagueiro, entregando. É o melhor volante que tem no elenco. É titular. É titular. Com o Zarate você podia ainda... E com o Batalha nós vamos fazer o quê? Qual vai ser o argumento? Qual vai ser a justificativa? Não tem, né? Eu acho que não tem. Eu acho que realmente não tem. Então... é duro. É duro achar normal um negócio desse. É duro achar normal você perder Paulinho, você perder Batalha, você perder Zaratio e não ter reposição. Gabriel Menino e Patrick são as reposições. É com isso que o Atlético vai até o fim da temporada. É o Soteldo, cuja habilidade é incontestável, inquestionável, mas tem muitos problemas de foco, de comportamento, sabe? Aí a gente vê o torcedor reclamar na rede social. A gente vê o Hulk chegar e falar, tem que reforçar. A gente ouve informação que está sendo divulgada por aí de que o Cuca já estaria incomodado com a demora para contratações. E, enquanto isso, várias equipes se movimentando. Não preciso nem falar do rival, mas de outras equipes, fora até de Minas Gerais, fazendo movimentos. São Paulo trazendo jogador, Palmeiras trazendo jogador, Flamengo acabou de trazer um atacante lá do Karabag, enfim... Muito torcedor reclamando, o Fluminense fazendo um mercado até agora bem razoável, bem interessante, e o Atlético nessa tempestade, porque ao mesmo tempo em que o elenco, num primeiro momento, se enfraquece, o status atual, tá? Pode ser que isso mude daqui a 2 meses, 1 mês, que o Atlético consiga contratações que elevem o nível, mas o panorama de agora, hoje é dia 11 de janeiro, o meu vídeo é a fotografia do momento. O panorama é de um elenco que se enfraquece em relação ao ano anterior. Não tem como dizer o contrário. O elenco que perde Paulinho, Zaratio, Batalha, traz Gabriel Menino e Patrick, esse elenco enfraqueceu em relação ao ano passado. O ano de premiações históricas para o Atlético. Um ano maravilhoso para o Atlético em termos de arrecadação. O Atlético ganha 102 milhões de reais de premiação pela Libertadores, 51 milhões de reais de premiação pela Copa do Brasil, 19 milhões e 200 mil reais de premiação pelo Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, vê a sua dívida aumentar de maneira assustadora. E aí vamos entrar nessa questão? Prometeram lá atrás que até 2026, não era nem 25, era 26. Em 25 a dívida ia estar na casa dos 400 milhões, uma dívida controlada, 400 milhões, e em 2026 essa dívida já vai estar administrada. Em 2026 a dívida vai bater 1,4 bi, em 2025, perdão, vai bater 1,4 bi, numa projeção do Atlético, que talvez não se confirme, que eles chamam lá do endividamento líquido, que eles tiram o que tem em caixa, pega lá o valor, aí eles descontam o que tem hoje no caixa e o que tem a receber no ano. Projeções de recebimento no ano. Quando esse balanço for, de fato, auditado, talvez esse valor chegue na casa dos 2 bi. Mas vamos trabalhar com 1 bi e 400? Já é muito diferente daquilo que foi prometido por atleticano lá atrás. Muito diferente. Mas muito diferente. Saímos do estaremos com a dívida equilibrada, equacionada para 1 bi e 400. 1 bi e 400. Para um cenário de 900 milhões de reais de dívidas com bancos. Com bancos. E alguns desses bancos controlados por gestores da SAF do Atlético.
Eu não estou fazendo acusação alguma, tá? Mas convenhamos que é uma situação, eu diria, incômoda, indesejada. Ter como credores do clube os donos. Justamente o cara que tem que pagar a dívida. O pessoal faz muito a brincadeira do Textor, né? Eu acho genial a brincadeira do Chaves, do Churros, quando ele pega o jogador do Lyon, bota do Botafogo ou vice-versa, que é o Chaves vendendo churro pra ele mesmo, quando o seu Madruga abandona a barraquinha. Mais ou menos por aí também, né? Mas independentemente de quem sejam os donos dos bancos, dessa dívida de 1,4 bi, você tem 900 milhões de dívidas bancárias. E essas dívidas vão consumindo valores em juros que anualmente chegam tranquilamente à casa dos 140 milhões de reais. Não tem como andar. Esquece, não tem como andar. Não tem como um clube ser saudável financeiramente assim. Não tem como controlar suas despesas dessa forma. Você tem 140 milhões de reais de dívida bancária todo ano, com o aumento da taxa de juros no Brasil e tal, com um cenário delicadíssimo. Você tem uma Arena MRV com um custo de manutenção muito alto, superando 100 milhões por ano, e uma arena que ainda não é lucrativa. O Atlético precisa aprender, conseguir uma forma de gerar receita. Na maneira como a coisa está estruturada hoje, só tem um jeito: mais grana entrar. Ou vai vir um sócio de fora para comprar uma outra parte, né? Fazer uma nova divisão no bolo, ou os 4 que estão lá vão ter que botar mais dinheiro, porque a conta não vai fechar. Era 26 para estar equilibrada a dívida, agora se fala em 2028, mas não tem garantia nenhuma. E convenhamos, olhando as projeções, olhando a situação atual, não dá para acreditar que em 2028 a dívida do Galo estará equacionada. Em 2026 eles não conseguiram. Então eu vou repetir, com todo o respeito que os 4 R's me merecem. Ou não foi falada a verdade lá atrás, o que eu não acredito, né? Acho que são pessoas honestas, íntegras, que têm nomes a zelar e que não falariam mentiras para o torcedor do Atlético, ou foram incompetentes. E essa segunda versão é a versão que me parece aceitável para isso. Me parece correta e muito preocupante. Não dá para tocar o clube desse jeito. Vai precisar de novos aportes. E essa coisa do vamos pisar no freio em 2025 porque a situação está difícil, eu acho que vale um alerta. Em 2024, o Atlético recebeu uma lição. O Atlético e todo o futebol brasileiro receberam uma lição valiosa. Você não pode brincar com o Campeonato Brasileiro. E aí não é só uma questão de foco, é uma questão também de investimento. Todo mundo investindo. O Botafogo é um grande exemplo disso. Um clube que gastou muito e foi campeão. Ah, mas o Botafogo vai sustentar isso no longo prazo? Ah, o Botafogo vai ter o desmanche? Ah, o Botafogo vai ter que salvar o Lyon? Aí é problema do Botafogo. Mas sejamos práticos. O que o Botafogo investiu se traduziu em título. Se traduziu em relevância esportiva. Se traduziu em conquista. Sem investimento não dá. E aí eu tô lembrando do outro ponto que eu queria rebater, do outro contraponto que foi feito ao meu tweet do meio de semana e que eu queria rebater. Sobre SAF. Porque eu cheguei a ser acusado de não entender o que significa a lei da SAF. E aí, de maneira muito respeitosa, eu quero trazer aqui o meu ponto de vista, a minha réplica ao que foi dito sobre o meu tweet. Que é o seguinte, eu sei muito bem o que significa a lei da SAF. A Sociedade Anônima do Futebol foi uma lei que tramitou em Brasília, teve uma longa discussão no Senado Federal, uma lei para aprovar uma salvação a clubes de futebol endividados. Clubes que não teriam como pagar suas dívidas com as receitas disponíveis e precisariam de uma injeção de dinheiro. Esses gestores teriam um prazo para equacionar essas dívidas. E, obviamente, que quanto mais dinheiro for investido em cada uma dessas SAFs, mais rapidamente você vai inverter o jogo. Você vai sair do vermelho e vai para o azul. Investimento é a chave. O projeto SAF se engana quem diz que o projeto SAF está apenas para pagar as dívidas. Não, ele está para pagar as dívidas, tornar o clube saudável e lucrativo novamente. E você só consegue fazer isso investindo.
Então, quando se diz que é uma tristeza, uma frustração, uma SAF perder jogador para o mercado argentino, é porque as SAFs simbolizam um potencial não só de salvação institucional, mas de investimento que deveria mudar patamar. E não foi o que aconteceu até agora no Atlético Mineiro. Então, contar que a lei da SAF é para salvar o clube que está morrendo é contar metade da história. A história é mais ampla do que isso. A história é mais longa do que isso. Você está ali para pagar, você está ali para fazer filantropia, por acaso? Você está ali para doar o seu dinheiro? Não, você está ali para lucrar. Lucrar, fazer o clube lucrar e botar dinheiro no bolso dos investidores. Esse é o negócio, essa é a brincadeira. E sem investimento, esquece, não tem lucro. Não tem, é impossível. Sem investimento de capital humano, investimento intelectual, investimento de toda forma. Sem investimento não tem como lucrar. Então, uma SAF que já investiu, que já teve os aportes que teve, que tem donos entre os mais ricos do país, perdeu um jogador por $1 milhão para o campeonato argentino, me desculpa, tem que comprar uma indústria de pano inteira, uma fábrica inteira, de umas 10 fábricas, uma rede, umas 10 fábricas de pano para justificar um negócio desse. E para distorcer que a lei da SAF, nossa, mas a lei da SAF não é para isso. Então a lei da SAF é para elenco curto, é isso. O que querem vender para você é o seguinte, não tem problema não ganhar. A SAF tá aí só para pagar a dívida. Mas vamos lá, vamos pegar esse argumento também? Não está funcionando, porque a dívida está aumentando. Ora, a defesa é, não se preocupem com falta de investimento, não se preocupem com perder jogador por $1 milhão, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, porque a SAF está ali para pagar a dívida. Ok, mas e a dívida aumentando, qual é a explicação? Fica difícil. Tem que comprar uma fábrica de pano para defender. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Bom fim de semana para todo mundo. Juízo e tchau.